já estão conosco. É um prazer ter os tchauzinhos, os acenos, nos cumprimentando. Alguns nós já vimos hoje, já conversamos um pouco e agora vamos dar continuidade, né, a esse dia de atividades com as famílias. E que bom ter vocês aqui com a gente. Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom, né, estarmos juntos novamente, mais uma live, a fim de da gente manter esse contato, esse vínculo com vocês, que para nós é tão importante, é muito importante, viu? A gente sente muita saudade das nossas reuniões, então é como se a gente estivesse de alguma forma, né, mais pertinho, mais próximo, porque vocês interagem com a gente, né, com seus recadinhos, com boa noite, com as mensagens que vocês nos enviam, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos lá, né, começar a nossa live e falar desse assunto tão importante, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu peço que vocês tentem agora se concentrar, né? Vocês receberam um material, o qual também nós temos aqui, né? Essa cartilinha, a maioria do pessoal que esteve aqui com a gente hoje retirando os kits recebeu. Então, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre um tema muito importante, né? Um pouco até polêmico, né? Falar sobre isso, existem muitos questionamentos, mas nós vamos falar de uma forma esclarecedora, de uma forma que seja educativa, que a gente aprenda, né? Quando a gente conhece mais sobre um assunto, a gente se apropria daquilo, a gente tem mais condições, inclusive, de combater, né, alguns males e prevenir algumas situações de risco, tá bom? Vocês estão vendo aqui esse símbolo, né? Aqui também a gente está carregando aqui o símbolo do Setembro Amarelo. Eu acredito que a maioria já viu nas redes sociais, nas mídias ou na TV, né, muitas campanhas neste mês de setembro, porque o mês de setembro, né, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, né? No Brasil, esse assunto vem ganhando, né, um corpo, né, vem crescendo através de campanhas e ano após ano, cada vez mais setores da sociedade, até mesmo empresariais, a nível empresarial estão abrindo espaço para que se fale nisso, um tema muito importante, que é um olhar específico para o combate ao suicídio, tá bom? Por que é tão importante falar disso, né? Nós vamos passar alguns dados aqui que ilustram bem a importância e a atualidade desse tema na nossa sociedade hoje, tá bom? Vamos lá? Eu vou passar alguns dados para vocês e muitas vezes a gente até não tem noção, né, da realidade, de como que está, mas 17% dos brasileiros em algum momento pensaram em tirar a própria vida. É muito, né, Dani? É muito. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Exatamente. E pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. E a cada 40 segundos tira a própria vida no mundo. Então quer dizer que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tira a própria vida. E 1 milhão de pessoas cometem suicídio todos os anos. E no Brasil, esse número tem crescido assustadoramente. E o número de suicídio, ele está muito maior entre os nossos jovens e adolescentes. Que triste, né, Dani? Realidade, né? Exatamente. Adolescentes de 15 a 25 anos. Esse número ele tem sido muito expressivo todos os anos, aumentando gradativamente. Então é importante esse olhar, né? A gente voltar o foco para isso, para que a gente possa então, né, aprender e prevenir essas situações que são tão devastadoras, né? Hoje a gente veio trazer aqui, né, a questão do suicídio, falar em tirar a própria vida. Muitas vezes isso parece como que um tabu. O que é um tabu? É algo que não se fala, é algo que fica
velado, algo que não é confortável de ser falado, né? A morte não é algo confortável de ser falado, de ser colocado às claras. Porém, dependendo da forma como se aborda essa questão, isso pode ser um fator muito positivo. Então, nós hoje, a nossa proposta aqui é trazer, né, uma reflexão para nós, para vocês, sobre o suicídio, mas de uma forma educativa, de uma forma não a fomentar, né, a falar para que isso cresça, e sim de uma forma educativa no sentido da prevenção, falar sobre as causas, falar sobre as formas de ajudar, falar com responsabilidade, né? E sobre o acesso também a recursos, a tratamentos que hoje existem, muito específicos para isso, né? As causas, como eu falei, e muitas vezes sobre o que leva alguém a chegar ao ponto de tentar, né? De atentar contra a própria vida, né? Alguns sentimentos, algumas sensações, alguns estados, né, que a pessoa se encontra, que nós podemos nos encontrar, que levam a um ato extremo assim, né? Vamos definir então, né, para que fique claro, o que é o suicídio? É um conjunto de situações. O suicídio nada mais é do que um conjunto, um acúmulo de problemas, né? Um acúmulo de motivos, entre eles está lá separações, né? Cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação. Então tudo isso no ser humano ele vai acumulando, né? E a pessoa vai somatizando aquilo, vai somatizando. Quando ela percebe, aliás, vai corroendo aos poucos, né? Quando ela percebe que ela está num nível assim altíssimo de doença, ela começa, né, a desenvolver esse pensamento suicida. Então é muito grave, né? A gente fala dos motivos, né, Dani? Exatamente. Às vezes, né, a gente tem uma pessoa por perto, um companheiro de trabalho, né, um amigo, um conhecido, um ente querido da gente. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, o que está se passando naquela cabeça, né? Problemas do dia a dia, problemas dos mais diversos, né, setores e fatores emocionais, infância, tudo leva a pessoa. Às vezes é uma coisinha que está lá dentro que a pessoa nem imagina. E a gente precisa considerar, né, tudo isso. Exatamente, a gente falamos inclusive na reunião passada sobre cuidar de si, a questão desses impactos emocionais, especialmente no período que nós estamos passando, né? De pandemia, de um momento de tensão. Então, nós, através das respostas que vocês nos deram, das reflexões que nós podemos fazer, é importante refletir que, né, pequenos atos, pequenos acúmulos, hoje é uma tristeza, amanhã é um sentimento de solidão, e a questão muitas vezes econômica, né, desemprego, a questão de dificuldade de renda, dificuldades de relacionamento, isso a longo prazo pode ser muito prejudicial. Por isso que é tão importante falar sobre isso, né? O suicídio, ele é um ato de autodestruição, né? Onde a pessoa não se vê mais capaz de suportar todas essas pressões que ela vem sentindo, acumulando durante um tempo. Então chega ao ponto de que ela atenta contra a própria vida. Importante destacar, né, que o suicídio, ele não destrói somente a pessoa que atentou contra ela, ou as tentativas que teve, ou ao ato que chegou mesmo, né, a culminar no suicídio. Mas tem um dado muito importante que fala assim, que cada suicídio de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências emocionais difíceis de serem reparadas. É como se fosse uma cadeia, né? Aquele dominó que vai caindo e atingindo, né, uma série de outras pessoas, né? Imagina aquele dominó que cai e vai derrubando. Então, é algo que é importante pensar, falar, para que a gente possa prevenir
uma família, né? Os traumas emocionais nas nossas crianças, nos nossos filhos, né? Nos nossos pais. Então, por isso é tão importante falar sobre, né? Sim. Dani, e complementando também, né? Como a gente falou dos jovens, né? Que esse número tem crescido muito, dos adolescentes e jovens. Eventos adversos da adolescência, geralmente são fatores que eles vão acumulando, que eles vão guardando. Exemplo, né? Ter sofrido maus tratos e abuso físico, sexual ou psicológico na infância é um trauma. E isso gera, porque quando a criança não traz, né, não fala e não expõe isso, ela acaba desenvolvendo, né? Ela acaba desenvolvendo esse trauma e levando, né, aí o medo de falar, o medo de conversar, ela começa a trazer para ela aquele sentimento negativo, baixa autoestima, não rende na escola, né? É difícil se relacionar com outras pessoas, né, com colegas. Então, assim, tudo vai acumulando. E o impulso para cometer o suicídio é geralmente transitório, com duração de alguns minutos ou horas, e pode estar presente particularmente, né, nos jovens. A impulsividade pode ser acentuada na presença principalmente do abuso de substâncias. Tá? Então, sob o efeito de um álcool, né, de uma droga, de qualquer que seja, né, o mesmo cigarro, porque a pessoa em sã consciência, ela pode até ter esse desejo, né, tá planejando de algum tempo, mas ela vai demorar muito mais tempo para fazer. Agora, quando ela está sob esse efeito, né, desses agentes, ela acaba tendo aquele impacto, tipo aquela coragem, entre aspas. Aquele ato de impulsividade, né, que é aquele momento onde a pessoa coloca em prática os seus pensamentos, né? Pessoal, um parêntese aqui, vocês estão reclamando do som. Tentem aumentar o volume, nós deixamos aqui já no máximo, aumentamos aqui. Nos deem um retorno, porque nós temos a nossa auxiliar aqui, a Janaína, ela vai devolvendo para nós, tá? Essa mensagem tem um tempinho para chegar aí, mas assim que chegar já vão dando retorno se melhorou o som. Deixem no máximo o celular de vocês para a gente tentar fazer ser quanto mais produtivo, tá bom? Seguindo aqui, eu acho que é importante, aí na cartilinha de vocês, o item 3, né? É um ponto bem importante que fala assim: como se sente quem quer se matar? É importante que a gente conheça essa dor ou tente compreender de alguma forma essa dor. As dores, os sentimentos são muito particulares. O que é para mim muito doloroso pode ser que para a Luciana seja algo normal. E o que é normal para mim pode ser doloroso para ela. Então a questão é a gente procurar colocar um olhar de empatia. O que é a empatia? A gente já fala tanto sobre isso, né? É a gente nesse momento, em algum momento, tentar se colocar no lugar do outro, né? O que será que ele está sentindo? Por que será que isso impacta tanto na vida dele, né? Então, assim, a pessoa, na verdade, que atenta contra a própria vida, na maioria das vezes, aliás, isso, né, é quase que uma regra, ela quer o quê? Ela quer interromper o seu próprio sofrimento. Né? É como se ela tivesse procurado de muitas formas já, né, que aquela dor, aquele sofrimento acabasse, e ela não se vê, né, não vê outra possibilidade a não ser tirar a própria vida para então acabar com o sofrimento, né? É comum essa pessoa ter uma sensação de estar só, né, se sentir isolada, né, aquele isolamento e aquela solidão insuportável. Lembrando que solidão, né, não necessariamente a pessoa pode estar sozinha. Muitas vezes ela está no contexto de convívio, porém por questões muito particulares, ela se sente só, ela se sente desamparada, muitas vezes ligada a traumas que já passaram, né? Traumas da infância, como a Luciana trouxe, maus tratos, e aquilo ela leva também, seja para a vida adulta ou mesmo o adolescente, o jovem que nós falamos aqui. Né? Então ela se sente só, ela ela não sabe, né? As pessoas não conseguem entender, sentir o mesmo,
Mas é importante, né, a gente atentar para alguns fatores, algumas frases, alguns sinais, né? As pessoas que sempre dizem, né, que têm vontade de fugir, de desaparecer, as pessoas que... Espera só um pouquinho, pessoal. Elas não têm necessariamente o desejo de morrer, né, mas de interromper essa dor e de alguma forma sucumbir, né? Elas sentem vontade de desaparecer porque elas acham que desaparecendo a dor vai desaparecer junto, né? Fugir ou ir para um lugar ou uma situação melhor. Enquanto em todos os casos não é necessariamente o desejo de morrer naquele momento, mas é de interromper o sofrimento, de alcançar a paz, descanso ou um final imediato aos tormentos que não terminam, né? E por não enxergar uma saída para sua dor, a morte aparece como uma solução, né, naquele momento. Então ela não quer morrer. A pessoa é suicida, que tem esse desejo, ela não quer morrer. Ela só quer acabar com a própria dor, né? Exatamente. Um dado muito interessante, né? Que praticamente todas as pessoas que cometeram suicídio, né, ou atentaram contra a própria vida, elas têm pelo menos um transtorno psiquiátrico, né? E aqui é importante perceber, né, quais são esses transtornos, quais são esses indícios de transtornos. No item 6 aí, né, nós vamos pontuar aí os principais transtornos que podem levar ao suicídio. Por isso que nós ressaltamos o quanto é importante cuidarmos da nossa saúde mental. A gente pensa na saúde física, sim, mas a nossa saúde mental é tão importante quanto, porque isso reflete em toda a nossa vida, né? Todo o nosso contexto de vida. Se você já conversou com a gente, seja no acompanhamento familiar, em algum tipo de atendimento, né? A gente sempre foca como você está. Você está se cuidando, como que você está olhando para você, porque isso é um sinal muito importante para a nossa qualidade de vida. Então, assim, os principais transtornos que podem levar ao suicídio, né? Temos ali em primeiro lugar a depressão, na sua forma mais simples ou bipolar, que é aquela depressão já mais crônica, alterada com períodos de mania e euforia, que seria, né, a tristeza e depois períodos eufóricos, tristeza e períodos eufóricos, essa oscilação, né? A dependência química, como nós já citamos, álcool e drogas, são fatores que impulsionam a pessoa, que levam, né, mais rápido a pessoa a uma tentativa de suicídio. A esquizofrenia, que também é um transtorno psiquiátrico, né? Ou seja, esses são os principais, mas existem muitos outros fatores menores. O importante é citar aqui, né, que as chances dessa pessoa não cometer suicídio é muito menor quando ela aceita ajuda. Seja a pessoa que apresenta um problema psiquiátrico ou alguns indícios menores, tá? Hoje em dia, a gente fala muito dessa rede de apoio. Seja uma rede voluntária, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e também esse apoio médico, porque precisa de um tratamento, né? Precisa de um período de tratamento, assim como nós tratamos uma gripe, tratamos outras doenças, esses transtornos também precisam ser tratados. E dessa forma, né, Dani, a identificação e o tratamento do transtorno mental, seja ele qual for, ele vai ser melhor identificado pelo médico, um especialista, um psiquiatra. Exatamente. E esses estão entre os principais fatores da proteção, da prevenção do suicídio. Então, a ajuda médica, o acompanhamento médico nesse momento é extremamente importante. Por que a gente traz aqui, né, essa questão? Para quebrar, né, algumas ideias que são muito enraizadas em nós. Como, por exemplo, quando se fala num psiquiatra ou um psicólogo, a pessoa diz: eu não sou louca. Psicólogo e psiquiatra é para pessoas loucas.
E isso muitas vezes vem da própria família, né? A família fala, como você está tomando medicamento, você foi no psiquiatra, você está louco. A gente precisa quebrar isso, porque muitas vezes por falta de procurar e de aceitar esse tratamento, a pessoa chega num ato extremo, né? Então é importante a gente quebrar, que assim como a gente trata uma pressão alta, a gente também vai tratar alguns transtornos. E depois de um tempo, né, a vida pode voltar ao normal, ou se necessário, a pessoa vai tomar aquele medicamento para que se autorregule e possa ter qualidade de vida. Então, assim, é esse apoio que é fundamental, né? Procurar uma rede de apoio, quebrar, né, esses tabus que foram colocados, quebrar essas ideias fixas que vêm já, né, culturalmente se propagando, para que a gente possa olhar com entendimento para isso, né? E as pessoas, né, pessoal, que ameaçam se matar, podem desistir da ideia? Elas podem, mas ao receber ajuda, né, oferta de socorro, diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora os seus sentimentos, suas ideias e valores, alterando assim o seu estado interior, né? Porque é de dentro para fora, é daqui, né, para fora. E a mente, né, Dani, manda para o corpo, desenvolve, né, outras doenças. Então, o apoio pode vir de profissionais, pode vir de contribuição muitas vezes indispensável, especialmente nos casos de descontrole e transtornos emocionais e mentais. A atenção deve ser sempre redobrada no caso de pessoas que já tiveram, pessoal, tentativas de suicídio anteriores. Então, assim, a chance, né, Dani? A chance de uma pessoa que tentou uma vez tentar de novo é muito grande, Então, por isso, é mais um motivo para nós ficarmos atentos, né? Quando, em especial as pessoas, né, Dani, que estão por perto, que a gente conhece, mente da família, como a gente já comentou, né? Essas duas possibilidades de ajuda, seja profissional ou voluntária, elas são reconhecidas no mundo inteiro, pois apresentam bons resultados. Então, aquela ajuda com responsabilidade, né, Dani? Como você já falou. Sim, né? E, assim, a questão de amparar essa pessoa, seja a que já teve tentativas anteriores, seja aquela que apresenta mudanças, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses sinais. Parar de tratar isso como a gente ouve muito, é frescura, né? Você não tem nada, frases que muitas vezes podem intensificar o quadro. Você precisa ser forte. Exatamente, porque naquele momento a pessoa não está conseguindo reagir, até por uma questão física, química, né, do próprio cérebro, o qual necessita desse medicamento, que foi o que nós falamos. Então, é exatamente isso, observar pequenos sinais. E isso pode salvar vidas, acreditem. Pequenos sinais que nós passemos a observar podem salvar vidas e, inclusive, a olhar para nós também. Como eu estou? Que sinais eu posso estar dando dessa tristeza extrema? Eu tenho observado a mim mesmo, né? Alguns sinais em mim, né? Eu vou citar alguns sinais aqui. Eu gostaria que vocês fossem pontuando aí no item 8, tá? Se vocês já se perceberam assim, se você já percebeu um ente, né, da família assim, um familiar, filho, pais, tá? Porque falar muitas vezes é difícil, né? Então a pessoa começa a apresentar sinais. Se nós não tivermos um olhar atento, passa muitas vezes despercebido pela gente, né? Então alguns sinais, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, abandono de atividades profissionais e hobbies, né? De repente começa a faltar o trabalho, perde o interesse por um hobby. A pessoa gostava muito de jogar futebol, gostava muito de um esporte e de repente ela perde o total interesse por isso, né? A doação de coisas às quais tinham apego no sentido de despedida, né? Alternâncias repentinas de humor. Questão de
estou bem, de repente uma alternância muito grande de humor, né? Aquilo que oscila muito precisa ser estudado, diagnosticado, né? Para verificar se há um transtorno mais específico. Ou frases soltas. Muito importante observar essas frases, né? Eu preferi estar morto. Eu sou um perdedor. Eu sou um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu queria assumir, queria poder viajar e nunca mais voltar. Ou eu gostaria de dormir e nunca mais acordar. É importante observar. Esse sentimento é recorrente? Né? Existem dias que realmente a gente pode estar num cansaço extremo, de físico mesmo, mental, você dorme e acorda renovado. Mas se isso começa a ser como se uma rotina, algo que se repete, precisa de uma atenção, né? Precisa de um olhar atento para isso. Né? A questão hoje também da nossa sociedade, né? Falando desse atual momento, seja nesse momento de pandemia, ou mesmo é muita competitividade, o ambiente de trabalho muitas vezes, né, que vai levando a uma tensão, a uma pressão que o indivíduo não vai conseguindo mediar, né, não vai conseguindo equilibrar essas emoções. Né? Então esses são sinais muito importantes para serem percebidos em nós e naqueles que a gente tem por perto. Sim. E também, Dani, são sinais de difícil identificação, né? Especialmente para quem convive com a pessoa, razão pela qual não existem culpados ou responsáveis por não terem tido essa percepção. Então, às vezes já aconteceu, a gente sabe de casos, né, Dani, que a pessoa se suicidou, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o filho, e ou o pai, ou a mãe, ou o filho, né? Ele fica por muito tempo, né? Ele adoece porque ele acha que ele começa a carregar uma culpa que não é dele, por como eu não vi, como eu não percebi, por que eu não vi antes. Então a culpa não é de ninguém. Exatamente. Né? Isso é muito importante, pessoal. Até mesmo porque não se falava tanto sobre isso, né? Exatamente por isso que a gente está fazendo questão de falar, que as mídias falam, as redes sociais falam muito sobre isso. Por falta de conhecimento. Então não é culpa, né? Se você tem uma situação assim, semelhante, conhece, é importante levar para a pessoa, até mesmo para você entender, né? A gente oferece o melhor que a gente tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós não temos informação sobre isso, suficiente, conhecimento, como nós poderíamos, né, auxiliar alguém, ser essa, né, pessoa que pudesse estar orientando? Tá? Então é importante frisar, isso tudo aqui é conscientização, é conhecimento e em momento algum é colocar um fardo, né, sobre os outros de qualquer pessoa, tá, pessoal? Vamos lá agora, só pra gente, né, vamos falar um pouquinho sobre os jovens, um pouquinho mais, né, das estatísticas. Nós que somos pais, né, vocês são, né, esse grupo de pais o qual nós acompanhamos. E importante olhar para os nossos filhos, tá? Filho precisa de correção sim, precisa de limite sim, mas precisa de um olhar atento, porque muitas vezes a gente vai indo nesse senso comum de que tudo é frescura, de que nada é nada, e às vezes nossos filhos podem estar sofrendo e nós não estamos percebendo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os dados dos jovens, né? Sim. Como a gente quer focar muito, né? Por conta também, né, Dani, da gente acompanhar tantas famílias e a gente se preocupa muito com as famílias, com todas as famílias, mas principalmente com as que são inseridas, que a gente atende, né? E a gente procura orientar sempre da melhor forma possível, tá? Então, quer dizer que a média, né? A estatística sobre suicídio no Brasil, a média é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes. É bem abaixo da média mundial, entre 13 e 14 mortes por 100 mil pessoas. Mas o que preocupa, né, é que enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido muito no Brasil. E a gente fala de novo, o maior aumento de suicídios é registrado entre jovens, adolescentes.
Dani, a gente fala de jovens e de adolescentes, mas nós sabemos, inclusive, que nem é adolescente, crianças. Pré-adolescentes. Então isso é assustador, é mais um motivo, né, para a gente frisar de novo para vocês, né, pais e mães e tios e tias responsáveis, né, por alguma criança ou algum adolescente, para olhar mais atentamente, né, ao comportamento da criança, se está muito trancada, se está muito, né, se está muito quieta, se está se sentindo muito solitária, procurar conversar. E se não conseguir, procura ajuda, procura a gente, conversa com a gente, né? A gente vai estar aqui sempre para atender vocês e procurar orientar da melhor forma possível, né? Inclusive um acompanhamento psicológico, uma terapia, né? Nas crianças a gente foca mais isso para a gente conversar, porque tem sempre a questão da idade também, a mudança, né? O processo de criança para pré-adolescente, para adolescência, isso gera muito conflitos internos, né? Então os hormônios, né? Mudanças, coisas, pensamentos estranhos, né? Mudança no corpo e a mente começa a viajar. Então é muito importante sim, viu, pessoal? Imagine assim que nossos filhos, essa juventude de agora, eles são totalmente estimulados o tempo todo, né? Devido ao contato muito forte com rede social, com jogos. Então eles têm aquele pensamento muito acelerado o tempo todo, vocês podem perceber. Eles são muito ansiosos. Exatamente, eles carregam uma ansiedade, eles não conseguem ficar muito tempo sem fazer nada. Faça a experiência para você perceber seu filho, né? Tira o jogo por um tempo, tire o celular e propõe alguma atividade simples. Eles ficam extremamente ansiosos, porque eles não conseguem se reconhecer sem o celular, sem o jogo, sem estar conectado. Isso gera já uma ansiedade. E aí outros fatores, como nós falamos, a passagem da infância para a pré-adolescência para a adolescência. Então são mudanças muito rápidas e o tempo todo, tá? Às vezes é uma compulsão alimentar, às vezes não quer se alimentar. Esse isolamento no quarto, no escuro, é importante perceber e é importante não desistir de fazer tentativas. Às vezes as tentativas podem ser frustradas, mas é importante nós percebermos quem está mais próximo dos nossos filhos somos nós. Né? Por mais que a gente sirva aqui como um apoio para vocês, quem está convivendo todos os dias são vocês. Então a gente gostaria de frisar isso. Olhe para os seus filhos, prestem atenção, procurem de alguma forma se mostrar presentes, né? Eu estou aqui, filho, né? De alguma forma, nós falamos sempre, faça uma comida juntos, sente do lado, peça para contar como foi o dia. O que você puder fazer para se aproximar dele pode ser um momento onde você perceba alguns sinais que são importantes. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante frisar, né? Assim, não existe receita pronta, né? Se a gente fosse pensar, né? Vamos pensar no fator de proteção, o que pode ser, o que eu posso fazer. Não existe uma receita pronta, porque cada um sente de uma forma, cada um vivencia a mesma situação de uma forma, como nós já falamos aqui. Porém, né, existem algumas questões que podem funcionar como proteção. E agora vamos olhar para nós um pouquinho, né? Vamos deixar de pensar um pouquinho no outro e olhar para nós, que é tão importante também, né? Alguns fatores de proteção, tá lá no item 15, gostaria que depois quem tem a cartilinha olhasse com atenção lá, né? Que pode funcionar como essa proteção para quem tem esses pensamentos suicidas ou quem está num processo depressivo, num processo que tem se percebido estranho, pensamentos, frases, desânimo, solidão, ok? Vamos lá. Manter um bom nível de autoestima. A questão do autocuidado. Essa autoestima diz respeito tanto à questão física também, né? Muitas vezes, só da gente tomar um banho e lavar o cabelo, sabe? Parece que você já se renova. Às vezes sem vontade mesmo. Fazer uma caminhada, você está fazendo algo por você.
né? E não é aquela autoestima de ser a pessoa, eu tenho que ser a pessoa mais linda do mundo, não. É cuidar de você, né? Às vezes, se você passa um batonzinho, as mulheres aí, já faz uma diferença. Lava o cabelo. Às vezes, esse desânimo que vai gerando nas situações, a gente vai se entregando, sabe? Eu vou me entregando aquilo, aquele momento. Então, você olhar um pouquinho para você. Não é questão de ter recursos financeiros, é muitas vezes você entrar no chuveiro, tomar um banho, se conectar com você mesmo naquele momento, né? Sair, né? Pegar ali a sua blusinha, né? Simples, colocar, fazer uma caminhada, se cuidar. Mesmo, muitas vezes, sem ter vontade de fazer isso. Isso é muito importante. Como a gente falou outro dia, é olhar para você e falar para você mesma. Eu existo. Exatamente. Eu existo. Eu sou importante e por isso a gente precisa se cuidar. Tá? Eu sou um ser humano, né? Eu sou importante, eu tenho o meu valor. É muito importante isso, né? Ter um suporte familiar, tá? Nem sempre todos os membros da família podem ser esse suporte, mas às vezes tem uma pessoa que vai funcionar, né, como aquele ombro, como alguém que vai poder te dar um apoio e inclusive te levar a um local especializado para tratamento, para uma psicoterapia, né, uma questão médica. A gente fala assim, não precisa ser muitos. Às vezes a gente não tem muitos, né? Você conta nos dedos das mãos aí, faltam, né? Pessoas que a gente confie. Mas uma pessoa, às vezes a gente coloca familiar, mas pode ser uma pessoa muito amiga, uma vizinha que é muito sua amiga, seu amigo, né? Um padrinho, alguém próximo que você confie. Ou a gente, né? Se você precisar de um suporte. Graças a Deus, né, Dani? Às vezes a gente é procurada, né, pessoal? Exatamente. Então, que a gente possa, né, servir também como um suporte para que você não se sinta sozinho, tá bom? E é tão bom, né, saber que a gente pode fazer algo, né? Exatamente. Pelo próximo. É tão bom quando alguém chega até nós com algum problema, né, alguma situação, e a gente consegue ser um apoio naquele momento, a gente consegue conversar. E nós já ouvimos, né, Dani, as pessoas, depois que eu conversei, né, fiquei melhor, eu me abri, chorou, né, eu estou indo embora mais em paz, mais aliviado. Isso é muito importante para nós. É um primeiro passo, É um primeiro passo. Exatamente. Né? E um ponto muito importante, alimentar alguma crença espiritual ou religiosa. Nós sempre frisamos isso como um fator de proteção, de prevenção, né? A qualidade de vida de quem cultiva uma vida religiosa, espiritual, de acordo com a sua crença, né? Qual é a fé que você escolheu, qual é a sua crença. É importante você entender que é necessário a gente se ligar a algo maior, né? Se você crê em Deus, então se ligue, porque a nossa vida nós somos também seres espirituais. Né? Somos naturais, temos corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes, esse fator espiritual, você ter uma fé, você ter uma crença, é um fator de apoio para a sua qualidade de vida. Né? Aquele momento onde você separa para você se conectar através de uma oração, através de uma canção, através de algum lugar que você congregue. É muito importante, pessoal. A gente não pode negligenciar a importância de uma vida espiritual, né? Fundamentada. Né? E cultivar aí os sentimentos de utilidade social. O que é isso? Né? A gente acabou de falar. Exatamente. Né? Ser útil. Ser útil. Às vezes você se vê tão fraco, às vezes, né? Faça esse teste. Mas quando você se percebe útil para alguém, isso te fortalece. Isso te faz, puxa vida, isso é importante para aquela pessoa, né? Então, às vezes é um olhar, é um sorriso, é uma conversa no portão, porque as pessoas muitas vezes precisam de alguém que, empreste os seus ouvidos a ela. A gente é muito pronto para falar, né? Eu e a Lu, a gente fala mais que, né? Então tem dia que a gente até, uma tá falando, a outra já tá querendo falar, mas tão importante quando falar é a gente ouvir, parar, né, para ouvir alguém. Isso te dá um sentimento de utilidade também. Puxa vida, eu sou importante, eu fui importante,
eu fiz a diferença, né? Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar agora para finalizar. Né? E aí a gente se pergunta, né? E para cuidar do outro, né? Quem vai cuidar do outro? Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Sim, é preciso perder esse medo de se aproximar das pessoas, né? De oferecer ajuda. Às vezes a pessoa até quer ajudar, Dani, né, pessoal? Mas às vezes nem a própria pessoa sabe da força que ela tem. Sim. Né? Às vezes ela está ali, ela tem uma palavra, ela tem, né, um gesto, um sorriso, um abraço, né, que acalenta a pessoa naquele momento. Ela pode fazer, mas ela tem medo de chegar. Às vezes a pessoa que está, né, passando por esse momento difícil, ela é um pouco inacessível, né? Então a pessoa ela fica acuada, mas é começar, né? Você vai uma vez e aí você começa a desenvolver o desejo de ajudar, de ouvir, você começa a perceber que isso faz bem, às vezes muito mais para você que está fazendo, que está falando, que está ouvindo, do que daquele que está sendo ouvido, né? Importante, né? É um dado aqui, a gente falou de tantos dados fortes, mas 90% dos suicídios podem ser evitados. É um número muito expressivo. Podem ser evitados, né? Se tão somente a gente sentar, né, do lado de alguém, ouvir, né, emprestar os ouvidos, um ombro para a pessoa chorar naquele momento. Sim. E ouvir sem críticas. Às vezes você fala assim, como ela falou, o que eu vou falar para essa pessoa? Às vezes você não precisa falar nada, é só você sentar, ouvir, né, sem dar conselhos, porque às vezes o conselho que é bom para mim não serve para ela. Ela não vai fazer sentido para ela naquele momento. Então ela precisa de alguém que esteja ao lado, que empreste os seus ouvidos. Tem uma história que eu já falei, eu vou repetir aqui, de uma pessoa que num momento muito importante da minha vida, uma situação muito difícil que eu passei. E eu me lembro que eu estava sentada, chorando, já contei essa história, ela já sabe, né? Sim. Na minha cama. Essa pessoa chegou, sentou do meu lado e segurou na minha mão, né? Tá difícil, né? Me abraçou, depois ela ficou aqui e não falou nada, né? Ela não falou, acho que ela falou 3 palavras naquele momento, foi muito. E ela ficou ali, sabe? Estou aqui, ombro a ombro. E é algo que eu não me esqueço, e quando eu tenho oportunidade de falar, eu volto a repetir. Por quê? Não foram palavras, né? Foi um gesto, foi a presença, e isso pode salvar uma vida. Pode ser, né, aquele pontapé inicial para que depois essa pessoa aceite um tratamento médico, né? Ela aceite um acompanhamento, né, psicoterapêutico, enfim, uma série de questões, um grupo de apoio, enfim, tem muitas formas de que a gente pode iniciar, né, essa nossa conversa. E é importante, né, não ter medo mesmo do que você vai falar. O importante é estar preparado para ouvir, né, respeitando o momento e a forma da pessoa pensar, né. Então é exatamente isso. Ouvir, né, sem dar aquele monte de conselho, entender. Ouvir, às vezes, é ajudar mais mesmo. Você ouve a pessoa e entende o que ela está precisando naquele momento, né, através do olhar, através, né, da conversa, e aí você acaba ali, como a Dani falou, uma pessoa chegou e ficou simplesmente do lado dela, pegou na mão, pôs a mão no ombro, e era tudo que aquela pessoa precisava naquele momento. Exatamente. E que fez e sempre vai fazer diferença. Sempre vai fazer diferença. Com certeza. Né, pessoal? Pessoal, era isso, né, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. De alguma forma, não deixarmos de falar sobre isso, né? Nós nos preocupamos com vocês. Às vezes a luta mais diretamente ali no celular, mas tudo que acontece ela traz para mim, a gente senta, a gente conversa, porque o seu problema é importante para nós. Sim. De verdade, né? Às vezes a gente para, conversa, como que nós podemos fazer para, né, auxiliar, seja o adolescente, seja a mãe, seja o pai, seja o familiar, tá bom? É importante a gente se preocupar com a nossa alma, né? A alma diz respeito aos nossos sentimentos, aquilo que a gente sente é muito importante, as nossas emoções.
a gente atentar para isso, a gente cuidar com carinho das nossas emoções. A gente gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Uma mensagem um pouco diferente, né? A gente costuma deixar aquela mensagem, aquela meditação, né? Aquela reflexão. Isso. Né? Hoje a gente resolveu fazer algo diferente, né? Que a gente nunca fez juntas para os pais, né? Para vocês. Para vocês. A gente faz de tudo. Com muito carinho. Nós não temos, a gente não tem a pretensão de ser cantoras, mas nós gostaríamos de cantar uma canção. Essa canção se chama Um Refrão para Sua Alma. Até amanhã a gente coloca no grupo também, Lu. Nós vamos colocar a letra para vocês, a gente manda o áudio para vocês, tá bom? E aí, o que a gente gostaria de deixar nesse final, né? Falamos de sentimentos, falamos desse tema tão delicado, que haja calma no nosso coração, né? Que você tenha uma noite tranquila, que realmente você compreenda tudo isso e no seu caminhar você possa identificar em você e no próximo uma forma de ajudar. Então a gente gostaria de deixar essa mensagem, calma, né? Vai dar tudo certo. Tem uma amiga nossa que fala o quê? Né? Vai dar tudo certo, isso também passará, seja qual for a circunstância que você possa estar vivendo. Tá bom? Fica mais um pouquinho aí e nós vamos cantar com vocês, para vocês essa canção. Eu dedico esse refrão para sua alma, tá? Então vamos já dar um tchauzinho. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus, viu? Muito importante, foi muito bom estar com vocês, tá bom? Agora ouçam. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Deus te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Boa noite. Boa noite, pessoal.